E aí, tudo bem? Você sabia que o cálculo da mediana de dados agrupados em intervalos de classe é um pouquinho mais complicado do que quando esses dados não estão agrupados? Pois bem, se você quer aprender como fazer para calcular, não sai daí que logo depois da vinheta eu mostro como é que a gente faz o cálculo dessa medida de centralidade. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele pedido para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Especificamente, o foco aqui é sobre o cálculo de mediana, quando esses dados eles estão agrupados em intervalos de classe. Mas antes de começar na mediana, a gente vai falar sobre essa classe modal, não é isso? Então, você já estudou aí moda e mediana, os conceitos, como se obtém, só que quando a gente estudou, para dados não agrupados, não é isso? Os dados não estavam agrupados em intervalo de classe, Então, se você não assistiu ainda essa videoaula, eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima. Hoje nós vamos compreender o processo para se calcular a mediana, de dados que eles estão organizados em intervalo de classe, certo? Antes disso, a gente trata um pouquinho sobre a nossa classe modal, certo? Ou seja, classe modal. A moda é aquele dado que mais se repete, isso quando os dados não estão agrupados. Pegando uma tabela aqui de dados agrupados em intervalos de classe, a moda, ou melhor, a classe modal é aquela classe que apresenta uma maior frequência absoluta, certo? Como a gente pega a nossa tabelazinha aqui, a gente tem as frequências absolutas, basta a gente observar qual das classes aqui, dos intervalos de classe, ele apresenta a maior frequência absoluta, Então, nosso caso aqui, a classe modal, nossa classe modal aqui, é justamente a classe dos 70 até 80, ou seja, aparecem mais valores nessa classe aqui. Ela tem exatamente 10 dados dentro dela aqui, certo? Então, essa é a ideia de classe modal. Coisa simples, coisa fácil de compreender, certo? Agora, vamos para o cálculo da mediana, certo? O cálculo da mediana é um pouquinho mais elaborado, digamos assim, certo? Só que antes de a gente trabalhar com a questão da mediana em si, do cálculo da mediana aqui, a gente vai tratar sobre outra colunazinha que a gente vai acrescentar aqui na nossa tabela, essa FAQ aqui, que é a frequência relativa, ou melhor, a frequência absoluta acumulada, certo? A frequência absoluta acumulada. Como assim frequência absoluta acumulada? É a soma das frequências absolutas das classes anteriores, certo? Então, como assim? Veja o seguinte. Para determinar a frequência acumulada, eu vou somar as frequências acumuladas anteriores. Então, vamos lá. Na primeira, aqui, não tem nenhuma frequência acumulada, Só tem 8 até agora. Beleza? Então, a primeira, basicamente, você só repete, certo? A segunda frequência acumulada é a soma das duas primeiras aqui, É o 8 mais 3, 8 mais 3 aqui vai dar o quê? Vai dar 11. Não é isso? Na terceira, eu vou somar todas as 3 aqui, certo? 8 mais 3 mais 6, certo? Só que a soma de 8 mais 3 eu já tenho aqui, não é? Já dá 11, então só preciso somar essa anterior aqui, com a próxima, certo? Porque esse 11 é resultado de 8 mais 3. Como eu quero somar essas 3 aqui, 11 mais 6 aqui vai dar 17, não é isso? Continuando aqui, é moleza, Perceba que a soma dessas 3 aqui já dá 17. Então, se eu quero saber aqui a quarta frequência acumulada, eu vou fazer 17 mais 10. Dá o quê? 27. Beleza? Aí, vamos lá. 27 mais 7, Para ter essa daqui, 27 mais 7, certo? Eu vou ter 34, não é isso? E 34 mais 6, eu vou ter 40, ok? Então, esse 40 aqui é o total de dados que a gente tem, certo? É o nosso total de dados. Esse 40, que é a última linha da frequência acumulada. Então, belezinha isso, Frequência acumulada é somente a soma de todas as frequências, Todas as frequências absolutas até aquela linha em questão, até aquele intervalo de classe. Beleza? Tranquilo? Moleza isso também, fazer isso, Basta vir somando aí. Agora, finalmente, a gente vai para o cálculo da nossa mediana, certo?
Para se calcular a mediana, né? Então percebam, antes de tudo, percebam que essa tabela aqui é a mesma daqui, ó, né? Ela só está menorzinha um pouquinho para a questão de espaço aqui, né? Mas é a mesma, certo? Todos os mesmos valores aqui, ó. Todos os mesmos valores, beleza? Que eu acabei de obter. Então, eu já deixei ela organizadinha aqui para ficar mais simples da gente trabalhar. Então, vamos lá. Para se calcular a mediana, existe, aí vocês podem encontrar em alguns outros professores mostrando, né? É a questão de uma fórmula. Ela tem uma fórmula que é bem... É assim, aquela formulazinha pronta e você só substitui os dados e sai em cima do valor. Porém, é uma fórmula bem esquisita, bem complicada, bem difícil de memorizar, certo? Eu não gosto muito de trabalhar mediana com aquela formulazinha dela, certo? Então, hoje, eu vou mostrar para vocês como se calcula sem a utilização dessa fórmula. Então, vocês não vão precisar decorar essa fórmula, certo? O que a gente vai utilizar para determinar essa mediana? É algo chamado de interpolação linear, certo? O processo é bem mais fácil que o nome, ok? Não se preocupem com esse nome em questão aqui. Interpolação linear. Como é que a gente faz interpolação linear? A gente vai usar uma regra de 3, né? A gente vai usar uma regra de 3, onde a gente vai relacionar tamanho não vai caber aqui. Só um momento. A gente vai relacionar tamanho e quantidade. Já explico para vocês o que é isso. A gente vai relacionar tamanho e quantidade, certo? E aí eu vou usar para isso uma regra de 3 simples. Regra de 3 simples, todo mundo sabe calcular, não é verdade? Então vamos lá. Só que antes da gente partir para essa regra de 3, perceba que tem todo um passo a passo que vocês precisam estruturar, certo? Vocês precisam determinar a frequência acumulada, que é o nosso primeiro passo, é determinar essa frequência acumulada. Segundo passo é a gente determinar a posição da mediana, certo? Determinar a posição da mediana, certo? Qual é essa posição? Você vai pegar isso daqui, ó, o total, né? Você vai pegar o total e vai dividir por 2, ok? Essa posição da mediana é sempre o total dividido por 2. Ou seja, essa mediana ela vai estar na 20ª posição, certo? Entendam esse conceito aqui. Não é que a mediana ela vai ser 20, né? Ela vai estar na 20ª posição aí. É o 20º elemento dessa ordem, né? Dessa organização aqui de dados, ok? Ah, professor, mas se fosse, por exemplo, um 41, como era que eu determinaria? Se der um número ímpar, né? Se o total aqui der um número ímpar, por exemplo, fosse 41, aí você ia fazer 41 mais 1 dividido por 2, certo? Então, se for número ímpar, você sempre acrescenta 1 antes de dividir por 2. Tranquilo? Que é para a gente determinar a posição da mediana. Já fizemos o primeiro, né? Já fizemos o segundo, nosso terceiro passo. Vou até numerando aqui para a gente não esquecer, né? O primeiro aqui, ó. Droga, saiu minha caneta. Primeiro aqui, a frequência acumulada, certo? O segundo passo é determinar qual é a posição da mediana, certo? O terceiro é identificar qual é a classe da mediana, certo? Porque, obviamente, a mediana ela vai estar em uma dessas classes aqui, mas em qual? O que vai nos dizer qual é? Isso daqui, ó. Eu não sei que ela está na 20ª posição, não é isso? Eu vou procurar o 20º termo aqui, onde é que ele está, em qual dessas, né? Então, o que vai me ajudar a descobrir? Essa frequência acumulada, por isso que ela é importante, né? Percebam aqui, ó, até essa classe aqui, eu tenho 17 termos, não é isso? Ó? 17 termos, ou seja, até essa classe aqui eu tenho 17 termos. Nessa classe seguinte aqui, vai do 18º até o 27º, não é isso? Ó, até o 17 está nessa classe aqui, ó, até o 17, certo? Aí vem, quando começa essa classe aqui, a gente tem o 18, né? O 18 não, o 18º, o 19º, o 20º, 21º, 22º, até o 27º, né? Então, o 20º ele está nessa classe aqui, ó. Então, essa classe aqui, é o que nós chamamos de classe da mediana, certo? Classe da mediana. Vou até fazer assim, ó.
Tá? Ela marca texto aqui, ó. Classe da mediana. Então, esse foi o nosso terceiro passo, certo? Identificar a classe da mediana. Tranquilo, né? Agora sim, eu vou para o quarto passo, que é comparar isso daqui, ó. Comparar esses tamanhos. Né? Então, a gente vai comparar tamanho de quê? Então, vamos ver o seguinte aqui. Né? Deixa eu só fazer aqui uma linha aqui, né? Que vai representar o nosso intervalo de classe, né? Que vai do 70, né? Até o nosso 80. Né? Isso aqui está representado a nossa classe aqui. Então, vamos lá. Perceba que vai acontecer o seguinte agora, ó. O tamanho, né? O tamanho aqui. O tamanho de quem? O tamanho da classe, né? Perceba, o tamanho da classe, né? A classe vai de 70 a 80. Então, qual é o tamanho? É 10. Certo? Para saber esse tamanho aqui da classe, você faz 80 menos 70. Certo? 80 menos 70. Então, o tamanho aqui vale 10. Certo? E a quantidade? Né? A quantidade de quê? A quantidade de dados que está dentro dessa classe. Quem é que indica a quantidade de dados? Ó, a quantidade de dados ela é indicada pela frequência absoluta. Certo? Essa frequência absoluta aqui, ela indica que tem 10 dados dentro dessa classe aqui. Ok? Então, o tamanho é 10, a quantidade é 10. Que bom, né? Que os números coincidiram aqui. Isso é bom em uma regra de 3. Certo? Então, beleza. Fiz a minha primeira linha da minha regra de 3 aqui. Ó, o tamanho da classe com a quantidade de elementos que tem nessa classe. Ok? Agora eu vou ver o seguinte. Né? Percebam que antes de começar essa classe eu tenho 17 termos, não é isso? Ou seja, o 17º termo está aqui fora, não é isso? Depois, né, começam os elementos dessa classe aqui, ok? Então veja, até o 17º está nessa classe anterior aqui. Quando começa nessa classe em questão aqui, que é a classe da mediana, vem o 18º, o 19º e o 20º, não é isso? Que é quem nos interessa, o 20º termo. Vou colocar ele aqui, ó. Não é obrigatório, ele está bem aqui no meiozinho não, certo? Pode estar mais para um lado, mais para o outro. Esse 20º termo, justamente, é a minha mediana. Foi isso que a gente determinou aqui, ó, pela posição da mediana, não é verdade? Olha o que vem agora. Né? Qual é aqui a quantidade de termos? Qual é a quantidade de termos até chegar no 20º aqui? Obviamente, são mais 3 termos, não é isso? A quantidade de termos, pegando o 20º menos o 17º, sobra 3. Não é verdade? Então, eu tenho que colocar mais 3 termos dentro dessa classe aqui até chegar na mediana, não é verdade? Até aqui fora está o 17º, mas veio 18º, 19º e 20º. Chega na mediana, certo? Só que tamanho isso aqui vai dar? Qual é esse tamanhozinho aqui que eu vou ter aqui? Ó? É justamente quem eu quero descobrir. Beleza? Então, acho que a essa altura aí você já deve estar se pedindo. Ah, professor, eu queria fazer pela fórmula, o que é confuso. Acreditem, aqui, né, utilizando essa ideia, é bem menos confuso do que utilizando a fórmula. A fórmula é cheia de coisa extravagante aí, certo? Então, tem esse passo a passo que precisa ser organizado? Tem, né? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é mais simples do que fazer pela fórmula. Eu particularmente acho, certo? Só para memorizar a fórmula é um ai danado. Então, ó, feito isso, né, para efeito de cálculo aqui, fica moleza. Por quê? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, não é isso? Eu vou ter aqui, ó, 10x igual a 30. Aqui é moleza, né? X igual a 30 sobre 10. Então, o x aqui, eu vou obter 3, não é verdade? Obtive o meu tamanho. Esse tamanho já é a mediana? Calma lá. Né? Calma lá. Esse tamanho, ó, é esse pedacinho aqui do intervalo, certo? Até a mediana. Então, como é que eu sei qual é o valor da mediana? Você vai pegar simplesmente, ó, mediana, vai ser simplesmente o 70, que é o primeiro termo aqui da classe, ou melhor, o extremo aqui da classe, né? Mais o tamanho que você acabou de obter, 3. Então, a minha mediana é 73, certo? Então, vejam, aqui, né, a massa aqui mediana, nesse caso, para essa organização aqui, é 73 gramas, certo? Então, de novo, recapitulando. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a frequência acumulada.
A segunda coisa, né, a posição da mediana. A terceira coisa vai ser determinar a classe da mediana, não é isso? Que é a classe onde ela está, certo? E aí eu vou montar, né? Eu vou montar a minha regra de 3 aqui, certo? Comparando tamanho e quantidade. Na primeira linha, né, o tamanho da classe, de 70 a 80, então o tamanho é 10. A quantidade é essa frequência absoluta aqui, né? Tem 10 elementos dentro dessa classe aqui, então a quantidade de elementos, ok? E aí a gente vai fazer essa ideia aqui, ó. Vai fazer essa ideia aqui. Como eu já sei qual é a posição da mediana, né, eu vejo quantos termos tem que aparecer aqui até chegar nela, certo? Então, nesse nosso caso aqui, foram 3 termos, né? Então, você pega essa quantidade de termos que tem que aparecer até chegar à mediana e vê qual é o tamanho aqui que a gente vai obter, né? Fez meio por extremo, o número que obteve você vai somar com o extremo, né? O extremo aqui inicial da classe. Certo? Tranquilo? Lógico que não, né? Confuso um pouquinho, mas reveja o vídeo aí, né? Veja o passo a passo novamente, organize esse passo a passo, certo? Que aí você vai memorizar e depois que você pegar esse esquemazinho aí, você vai responder tranquilamente aí essas questões de mediano, beleza? Então, ó, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários abaixo que eu vou responder vocês, certo? Não esquece, deixa lá o seu comentário ou melhor, a sua curtida no vídeo, seu like, né? Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.